Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início às nossas atividades nesse segundo semestre. E eu quero deixar uma mensagem para vocês nesse primeiro momento do nosso encontro. Não existem impossíveis para quem se dedica a uma causa com esforço e dedicação. O talento e a inteligência são uma grande ajuda, mas de nada serve se não forem acompanhados de uma enorme vontade de atingir as metas propostas. Que este semestre nunca falte motivação e que no final a felicidade esteja estampada nos rostos daqueles que fizeram por merecer a vitória. Bom retorno para todos. Sou o professor Leandro Garcia Neto e a minha disciplina é o ensino religioso. Unidade temática: instituições. Conteúdo da nossa primeira avaliação: são instituições, as regras na Idade da Pedra no período paleolítico e no período neolítico, as instituições sociais, especificamente as principais, família, Estado e religião, em que todos estão inseridos, todos fazem parte, a diversidade religiosa, é a variedade de crenças existente em uma sociedade, os direitos humanos, os direitos que cada um possui, a experiência religiosa, a vivência do ser humano como sagrado, através da espiritualidade e religiosidade. As nossas três habilidades são: primeira, reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas manifestações e tradições religiosas. Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa entre as religiões. Identificar práticas de espiritualidade utilizada pelas pessoas em determinadas situações. Agora nós iremos rever esses conteúdos para que vocês possam lembrar e estudar para a nossa prova. Vamos agora observar nossa apostila e relembrar um pouco desse conteúdo. Então, ele fala sobre as instituições sociais, que são instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, as quais reúnem um conjunto de regras e procedimentos. Como ele vai falar sobre regras, ele apresenta o início dessas regras, que começou lá no período paleolítico, com as regras que regulamentavam a caça. Com a evolução da história humana, se chega no período neolítico, as regras elas já vão estar mais elaboradas, relacionando-se com o uso da terra, da agricultura e principalmente com as relações sociais. Na sequência, nós falamos sobre as três principais instituições sociais. A família, uma das instituições mais antigas da humanidade. O Estado, com a sua responsabilidade de manter a ordem civil, econômica e social. Aí aqui no Estado nós vamos observar a divisão dos poderes em legislativo, judiciário e executivo. Vamos falar também sobre a religião, tá? Que ela também possui um conjunto de princípios, crenças e práticas, de doutrinas, de ensinamentos que são transmitidos aos seus adeptos. Na sequência, conversamos sobre diversidades religiosas, direitos humanos e intolerância religiosa. Tá? A religião ela é um fenômeno que ela é estudada, ela é observável. Então a gente observa essas relações de religiosidades e espiritualidades existente em uma grande variedade de religiões.
E nós vamos ver que nós precisamos respeitar essas diferenças. E que todo ser humano possui os seus direitos. Esses direitos específicos aqui que nós observamos em sala de aula, eles estão relacionados com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Nós vamos ter alguns artigos, como o artigo 18, que garante que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Ele garante a liberdade e o direito do ser humano de ter uma crença religiosa ou simplesmente de não ter. Vamos falar sobre experiência religiosa, tá? Essas experiências estão relacionadas com a relação que o ser humano tem com as divindades, com os deuses, com o ser divino, tá? Nós vamos conversar especificamente sobre espiritualidade e religiosidade. Espiritualidade é um jeito pessoal, está relacionado com os seus valores, e a religiosidade ela está relacionada com a análise da sua vivência dentro da sua crença religiosa, levando em consideração os seus ritos, os elementos comuns, tudo que ocorre dentro de uma tradição religiosa. Então, esse foi o nosso conteúdo da primeira avaliação. Estudem, por favor, leiam novamente a apostila de vocês, revejam os exercícios que foram feitos, vejam o vídeo do exercício de revisão da correção daquela apostila, que vocês vão fazer uma excelente prova. Até a nossa próxima aula. Obrigado.